Mas eu quero falar também hoje, senador Paim, de que o governo foi sensível ao perceber a questão relacionada ao emplacamento. Aqui o projeto do deputado Alceu Moreira, eu fui relatora no Senado Federal e nós aprovamos, porque era uma determinação das autoridades ligadas ao trânsito que iria onerar os produtores, especialmente a agricultura familiar e o médio agricultor. Para os grandes que têm capacidade de financiamento, mas de qualquer modo, cada vez que você cria mais um gasto, você está retirando competitividade, não produtividade, competitividade. Então esse é o nosso ponto. Hoje a medida provisória 646, ela altera a lei 9.503, que institui o Código Brasileiro de Trânsito, fazendo mais sentido ao diminuir, de fato, os custos dos agricultores brasileiros, permitindo que tratores circulem pelas propriedades rurais sem a exigência de emplacamento ou licenciamento. Então, parabéns à sensibilidade da presidente Dilma Rousseff por ter tomado a iniciativa de nessa medida provisória. Porém, no caso das máquinas agrícolas usadas, rotineiramente no campo e na produção rural, elas devem ter tratamento diferenciado dos veículos de passeio comum que circulam pelas nossas cidades. A principal vantagem em relação a essa medida provisória é que ela suspende a obrigatoriedade do licenciamento e da vistoria para os tratores e demais equipamentos usados na produção agrícola. Suspende até o dia. Todas as máquinas que estejam na propriedade, que foram compradas até o dia 1º de agosto deste ano de 2014, não têm emplacamento e não têm licenciamento. Daqui para diante, sim, terão emplacamento. Pela medida provisória, uma vez. Mas o emplacamento é uma vez. Depois de emplacado, ele tem que ficar e só será revisto na hora de revenda dessa matéria. Aí é que está o problema, porque eu conversei agora há pouco com o presidente da FETAG, o Elton Weber, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, e eles exatamente questionam essa questão e espera que na regulamentação, na votação, se possa fazer um aperfeiçoamento nesse aspecto de que as máquinas novas. A FETAG, ela é favorável a um cadastro nacional das máquinas agrícolas, que isso é muito importante que seja feito. Agora, é contrário a você fazer o emplacamento mesmo nessa barra. A pergunta que eu faço é a seguinte: as máquinas agrícolas usadas ou novas serão sempre máquinas para usar na produção agrícola? E por que, então, o tratamento diferenciado para aqueles agricultores que só conseguirão comprar a sua máquina a partir do próximo ano ou do próximo semestre? Independente do tamanho da produção, a máquina agrícola deve ser vista sempre como uma aliada do produtor e de quem investe no campo. Dificultar o uso desses equipamentos motorizados é criar problema para um setor da economia tão ativo como esse. Penso também que essa questão precisa ficar clara no debate, pois o texto da medida provisória publicada hoje sobre o assunto suscitou muitas dúvidas, especialmente entre os gestores municipais, sobre o tratamento cada vez que uma prefeitura comprar uma máquina agrícola que é para destinar ao trabalho dos agricultores. Não está claro se a prefeitura também vai se submeter à mesma regra. As máquinas não podem ser um custo pesado e oneroso para quem produz alimento. Cabe recordar que a taxa média de juros do financiamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, anunciado no dia 19, subiu de 5,5% para 6,5%. Os recursos do Plano Agrícola aumentaram de 136 bilhões para mais de 156 bilhões. Porém, os financiamentos para o produtor rural estão agora mais caros. Não é o caso da agricultura familiar, como lembrou bem aqui há pouco a senadora Gleisi Hoffmann. Vale lembrar ainda que o projeto de lei da Câmara, o PLC 57, de autoria do deputado Alceu Moreira, e do qual fui relator aqui, retirava a obrigatoriedade de emplacamento e licenciamento de tratores e máquinas agrícolas imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito. Porém, a proposta foi vetada integralmente pela presidente, até porque, com clareza, não havia muita especificação em torno desse assunto, porque era genérico o termo veículos usados na agricultura. Agora, felizmente,
Infelizmente, o governo compreendeu o equívoco ao dar tratamento mais adequado aos agricultores em relação ao emplacamento. Por isso, se for necessário, emendas devem ser apresentadas para melhorar a proposta, como sugere a própria Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul. O foco dessa MP deve ser o campo e a redução dos custos para quem produz, sem deixar de lado, obviamente, a segurança. A medida provisória diz, por exemplo, que as máquinas agrícolas poderão ser conduzidas em via pública também por condutores com habilitações na categoria B. Como se sabe, este grupo está habilitado a dirigir veículos motorizados com menos de 3.000 quilos. Alguns tratores, porém, pesam o dobro disso e exigem uma qualificação e um controle maior sobre isso. Mas, nesse quesito, a própria FETAG é favorável a isso porque simplifica. Queremos apenas que os nossos motoristas estejam devidamente preparados para este enfrentamento.